recebendo por aí, pessoal. Vai dando um toque na turma, voltando. Sobe de novo ali, talvez. Já passou, já lá em cima. Entra de novo, Wesley. Olha pra mim, eu sou teu Deus, eu que te criei. És obra-prima de minhas mãos. Eu te consolarei, mesmo os mares se transbordem, os montes se abalem, estarás em minhas mãos. Confia em mim. Só aguardando aí, pessoal, Wesley chegar. Estão me ouvindo aí, pessoal? Mozinho, manda para mim ali a mensagem. O Wesley, acho que tá chegando. Tá chegando. Não entrou. Wesley chegando, Wesley chegando, Wesley. Tá me ouvindo, Wesley? Estou te ouvindo bem. Agora a gente está com a conexão melhor. Eu acho que agora foi, né? Tá melhor. Agora foi. Deixa eu só perguntar para a Giovana se a gente conseguiu salvar a primeira parte. Ela precisa dar essa informação para nós. Ih, caiu, não salvou. Vamos ter que começar tudo de novo. Não tem problema. Então, vamos começar. Vamos lá. Pessoal que está aí, ó, aproveita e aperta nesse aviãozinho aqui de baixo. Manda para os seus amigos. Vai ser incrível. A gente vai continuar falando sobre televisão, a gente vai falar sobre missões, a gente vai falar sobre propósito, sobre como você pode fazer a diferença nas mídias sociais. E vamos falar de trabalho, né, Xande? Esse está sendo o assunto da live, um trabalho dentro de um chamado. Porque a gente acredita que Deus criou cada pessoa com algo único, né? No teu caso, a música, no meu, a televisão. E nós somos apaixonados pela arte, né? É verdade. E eu vou ter umas surpresas para mostrar, ó, nessa caixinha aqui, ó. Depois eu vou mostrar algumas surpresas quando a gente começar a falar de missão, começar a falar de África, de Índia. E então vale a pena você tá clicando o aviãozinho, né? E abrindo aí o WhatsApp, sala de visita, enfim. É isso aí, Wesley. Bom, primeiro eu queria dar uma boa noite para todo mundo, ok? Que todos estejam acompanhando conosco. Meu nome é Alexandre, amigo pessoal aí de Wesley. E eu queria que vocês também, não só depois, quando terminar essa live, mas que você possa, como é que fala? Pulverizar, né? Enviar para as pessoas, para os amigos. A gente já estava aqui, mas caiu. Estava num super bate-papo, mas a conexão estava meio ruim. Vamos dar sequência. Infelizmente, nós perdemos. Então, vamos dar uma recomeçada. Dá uma resumida, né? A gente começou a fazer comunicação faz uns 20 anos atrás, né? Opa, agora entreguei na cidade, né, Xande? Mas, para quem não me conhece, né? Meu nome é Wesley Viana, eu sou diretor de televisão e trabalhei em emissoras aqui no Brasil e nos Estados Unidos. E numa dessas emissoras eu conheci o Xande, né? O Xande, que estava com a sua carreira solo de cantor, depois de ter passado alguns anos na maior emissora de TV do Brasil, que é a Rede Globo. Só que naquela época, para quem é mais novo e não sabe, a Rede Globo era simplesmente a mídia oficial do Brasil.
existiam só 8 emissoras, 7, 8 emissoras de TV, e a Globo tinha quase, acho que 70% da audiência. Então era algo muito forte. E o Xande, ele teve essa experiência, né, de poder trabalhar num veículo que alcançava milhares de pessoas. E eu também tive a oportunidade de trabalhar na TV Bandeirantes, trabalhava aqui na emissora que mandava o sinal para o Brasil todo, né? E era uma época diferente, porque não é como hoje, a gente está aqui fazendo essa live e você que está nos assistindo também pode fazer a sua live, pode mandar seus vídeos. Não existia nem YouTube, né, Xande? Verdade. E como é que você foi parar na televisão? Fala pra gente. Vou dar uma resumida do que a gente tinha falado, mas na realidade, na televisão eu comecei fazendo propaganda ainda quando criança. Uau! A propaganda que eu lembro que foi mais assim foi aquela do Yo-Yo Crane. Entreguei a idade de novo. Lembra do Yo-Yo Crane? Yo-Yo Crane. Pois é, cara. Faz tempo. Pulava um bueiro com a bola, chegava e dava um bico na bola. Então a gente fez vários testes, fez essa parte toda, correndo e tal. E foi assim, então foi fazendo propaganda, né? A que eu lembro foi essa. Segundo os meus E como é que você virou Paquito? Explica para o pessoal que está nos assistindo e não sabe o que é. O que é um Paquito? Então, Paquito significa garoto, né? E foi na década de 80, quando eu integrei para o grupo, que exatamente era lá do show da Xuxa, e precisava de um cantor. Então, era uma versão feminina das Paquitas, que eram ajudantes de palco de Xuxa na época. Era um programa de 5 horas por dia, de segunda a sábado. Então, para quem é daquela época, sabe o que a gente está falando, não é para querer estar aparecendo, nada, mas era um programa de uma altíssima audiência. E a gente era bem conhecido, tanto no Brasil como na América Latina toda, porque era retransmitido, né? E precisava de um cantor no grupo. E eu morava, inclusive, até em Belo Horizonte, em BH, nessa altura, nessa época. E as minhas colegas de colégio que falaram, pô, Xande, tá precisando de um cantor lá. E um dos requisitos fortes é que o camarada tinha que cantar, porque ia ser o crooner do grupo, o cantor da equipe dos Paquitos, e tinha que saber dançar. Então, eram 2 pontos fortes que eu tinha, a dança também, que eu tinha comentado que eu era daqueles caras que ia focado na discoteca, finais de semana, para dançar. Então, eu ficava ali no meio da pista, dançando, fazendo os passinhos para a galera estar junto. E o que você curtia? Qual que eram as músicas dessa época aí que você dançava? Na época era New Order, Pet Shop Boys, tinha The Cure, tinha músicas assim, né? Aquelas de dança mesmo, as mais In Excess, também tinha alguma In coisa Excess, de Sisters of Mercy, The Cult, The Mission, Silks and the Benches, Front 242. Foi uma época da música eletrônica. Você sabia que foi nessa época que eu aprendi a falar inglês? Porque eu amava essas músicas. E eu fui trabalhar em rádio e TV porque eu gostava muito de um programa que tinha na 89 FM, apresentado pelo DJ José Roberto Mar. Era um programa chamado Novas Tendências e só tocava essas músicas alternativas, música eletrônica. Mas você sabe o que é engraçado? Nessa época eu só escutava essas coisas internacionais e tal. E eu, então, decidi, poxa, eu vou trabalhar em rádio e TV. E eu só curtia música inglesa. E aí, de repente, tinha um programa também muito famoso, que era chamado Clube do Bolinha, que passava aos sábados na Band. Eu lembro. E, meu amigo, vou te falar a real, eu não gostava nada daquele programa. Por quê? Porque a música era muito brega, era muito popular, era muito diferente, assim. E eu virei e falei, cara, eu vou trabalhar em televisão, mas esse é o último programa que eu quero trabalhar na minha vida.
E cospe para cima, cai na testa. O que aconteceu, gente? Eu estava na faculdade de rádio e TV, segundo ano, vou procurar meu estágio para poder entrar, né? Porque não era assim que você chega e já começa a trabalhar. Televisão, você tem que ter o DRT, que é o registro profissional, ou quando você está fazendo faculdade, você pode fazer um estágio. Né? A não ser que você seja que nem o Xande, assim, um cara talentoso, cantor, bonito, que tinha um topete que eu não tinha. Esse topete é recente. Mas, enfim, você tinha, então, que ou era DRT ou era faculdade, estágio, e eu fui procurar estágio. E cheguei lá, qual foi minha surpresa? Quando, de repente, eu recebo um telefonema, olha, nós temos uma vaga aqui de estágio para a TV, para trabalhar na produção. Aí eu, nossa, que legal! Produção do programa Clube do Bolinha. Do Você Clube do aceita? Bolinha! Cantando bem, você ganha os parabéns. Cantando mal, vai cantar no seu quintal. É isso aí. Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Eu lembro. Cara, meu, eu não queria, Xande. Pensa num cara que ficou feliz e ficou triste ao mesmo tempo. Já rolou isso. Eu fiquei feliz porque eu estava com uma oportunidade de ir para a TV e fiquei triste porque eu não gostava daquela música. Mas eu fui bravamente, trabalhei naquela produção por cerca de 2 anos e foi uma fase muito interessante, né? Porque a música ela estava muito em alta e ali eu entrei então nesse universo mágico, né? Mas que é uma fábrica de ilusão, né, Xande? Fala um pouco lá. Como é que, quando você estava na Xuxa, no meio de tudo isso, e como é Então, que era? cara, quando você fala em ilusão, é muito latente na minha vida, porque eu tinha o quê? 17 anos quando eu cheguei por lá, fui passando por vários testes, então, tipo assim, muitos falam, mas o Xande entrou, devia ter um padrinho colocando ele lá dentro, ou porque isso ou aquilo. Não, eu passei literalmente por todos os testes. Para essa vaga de cantor do grupo, foi uma média de mais de 7.000 garotos. Então, assim, na época dava mais do que medicina, né? A vaga. E assim, cara, era um engolindo o outro, assim, naquele negócio do teste, um te medindo. Ah, você sabe cantar? Ah, você sabe dançar? Sabe aquele papo de bastidor que tá fazendo teste? Aquela galera que, assim, um mundaréu de The meninos. Voices é fichinha hoje, né? Nosso Deus. E assim, você tinha. E para essa vaga, tinha que ser um cara prática. Eu era um pouquinho maior que Xuxa, então não podia passar da altura dela. Tinha que saber dançar, tinha que saber cantar, tinha que ter um lance na fotografia, meio exótico, tinha, enfim. Porque cada garoto tinha ali um perfil. Dos 4, cada um não era igual ao outro. Cada um era moreno, outro mais moreno, um mais branquinho, um cabelo comprido, eu tinha franja. Então era todo um processo. Então você tinha que enquadrar ali, no ponto. E tinha muitos garotos que às vezes dançavam bem, mas não cantavam. Tinha outros que cantavam bem, mas não dançavam. Tinha outros que cantavam e dançavam, mas não tinham o rostinho do perfil que eles queriam. Tem de tudo. Então, até você casar isso tudo, foi assim. Eu entendo que foi eu mostrando a parte musical. Tanto é que uma das vezes de teste, eu cheguei para o Sullivan. Quem me, na última prova mesmo, que era de voz, quem definiu foi Michael Sullivan e Paulo Massadas, que foram os meus primeiros produtores musicais, no qual eu trago até hoje bagagem de lá, assim, fantástica, para os CDs, para as composições, né? Que nem aquela lá que você... Nós vamos falar depois do clipe, mesmo que, né? Olha, eu sou teu Deus, eu que te criei. Então tem toda uma pegada, tem toda uma levada, tem uma forma de você compor, de você colocar uma letra, a poesia. E
Então, assim, fui passando nos testes, foto, vídeo, dança e voz. E fiquei por lá de 88 a 92, onde eu parto para a carreira solo, né? Então, mas era uma ilusão, porque uma ilusão em qual sentido? Na área profissional, técnica, nota. Era joia, né? Porque você teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes, né? Quando você fala Michael Sullivan e Paulo Massadas, o pessoal que é mais novo não conhece. Mas, assim, vamos contextualizar. Galera que segue o pessoal no YouTube, é como se ele fosse o Condzilla da época, né? É como se todo mundo que fazia sucesso, eles eram os caras que produziam, né? Exatamente. Então, era assim, era uma coisa absurda. E contextualizando, nessa parte da ilusão, eu tinha 17 anos quando eu entrei. Os meus objetivos eram outros. Eram a minha fama, o meu ego, o Alexandre é o cara e uma série de outras coisas. E é nisso que a gente estava começando a falar quando caiu a live. Sim. O sinal ficou ruim. Então, só para dar um feedbackzinho, você era totalmente feliz? Olha, eu vou falar que totalmente feliz, não. Era impossível eu ter essa felicidade que eu tenho hoje. Mesmo porque a própria ansiedade, a própria máquina do sistema que te coloca você não ter parada, você está com como é que fala assim, no piloto automático de poder ser um produto, porque lá você é um produto. No sistema você é um produto, não é o Alexandre, é o produto Paquito, produto Alexandre, produto Xande. Então, eles batem o olho e vão começar a te dar uma série de coisas que vai te jogar num ativismo que você nem percebe os dias passarem. Por exemplo, um lado que, por exemplo, foi destruído praticamente na minha vida, nessa época de pico de fama, né? Por exemplo, eu não passava um final de ano com a família, nenhuma festa, assim, nenhuma comemoração festiva, uma Páscoa, nada, porque sempre eu estava onde? Em show. Então, os artistas, normalmente, assim, eles estão nas datas festivas, é onde a gente mais trabalhava. Então, vai destruindo um pouco esse lado de família, você vai perdendo laços familiares, vínculos, você vai ficando meio alheio a isso, tipo, não dando tanta importância para a família, que é algo que, em primeiro lugar, a gente teria que dar importância à família. E depois as outras coisas, né? E isso Mas depois você montou uma família grande, né? De 19 filhos. Pois Em outro país ainda, cara. Pois Como é que foi isso daí? Você viu que a coisa é tão diferente que quando eu tive aquele impacto que eu estava falando, né, de querer ouvir mais sobre a palavra, sobre Cristo na minha vida, e não de uma forma religiosa, piegas, chata, que tudo é do diabo ou isso, aquilo. Pô, peraí, Jesus primeiro não é religião, é isso que a gente estava começando a falar, né? Jesus era um homem e ele trouxe ensinamentos como nenhum outro homem trouxe. Eu não consigo entender a sabedoria, os ensinamentos que Cristo deixou para nós, eu não consigo ver em nenhum outro segmento, em nenhum outro filósofo, não se completa, não bate. Agora, tudo que Cristo, tudo que Jesus falou, tem sentido. Aí vem a pergunta, faz sentido para você? Pois é, faz sentido sim, isso que você está falando. É muito interessante porque na mesma época, assim, a gente teve esse encontro, né? Essa experiência do novo nascimento. E eu também conheci Jesus e isso fez a seguinte mudança na minha vida. Para algumas pessoas que não sabem o que é isso, quando a gente fala não é religião, né? Mudou o seguinte, eu passei a ter paz. Passei a saber que está tudo bem. E que eu não precisava mais ter aquela ansiedade, aquele planejamento enorme. O que vai acontecer? Onde eu vou trabalhar? E é interessante que numa época parecida você foi para a África, né, ser missionário, e tem um cara que ele escreveu uma frase que é muito verdadeira, né?
Ele escreveu assim: o cristão que não é um missionário, ele é um farsante, né? Porque missão é você ajudar o seu próximo, né? E na mesma época que você foi para a África, eu fui para os Estados Unidos, pouco tempo depois, né? Fazer missão também de uma outra maneira. Eu continuei, né, com televisão. Fui lá trabalhar para uma igreja, produzindo e editando um programa lá. Mas e você no Níger? Como é que foi, então, essa nova realidade, esse novo momento seu, com essa bagagem que você trazia, né? Da produção, do teatro, da música. Isso. Como é que foi? Eu até esqueci de falar, pulamos a parte de cinema, né? Que fizemos 2 filmes, olha lá, ó, parte de cinema. Com a Tezuka Yamazaki. Você Exato. trabalhou com grandes nomes lá na Globo, né? Isso. E também no teatro, com a Ana Paula Arósio, a gente fez uma peça infantil, musical, Um Passeio no Cometa. Foi dirigido pelo Rui Barbosa. Então, também uma outra área, um outro ensinamento, a partir daí já da dramaturgia, enfim, foi uma coisa muito bacana, tá memorizando ali a questão de textos, né? Aí para já uma peça, então um pouco mais diferente, porque não dava para ler nada, você tinha que decorar toda a montagem, primeiro, segundo ato. Então era uma outra experiência, a gente vai acrescendo também. E então foi assim, em fevereiro de 95, praticamente, foi quando eu ouvi o som, ninguém ficou falando de Jesus para mim, tal. Eu fui atraído através de uma música, que eu identifico hoje como um louvor a Deus, e daquele dia eu entrei naquele local, embora eu seguisse outros segmentos religiosos, outras filosofias, enfim, mas não tinha muito a ver com Jesus Cristo. E ali, então, eu comecei a querer conhecer esse Jesus. Quem é ele? Por que é ele? Porque antes a gente ouve muito. Todo dezembro, todo final de ano, tem lá um filme em alguma emissora que vai falar sobre o nascimento de Jesus. Ok. A gente já cresce assistindo isso, né? Depois, na época da Páscoa, você vai ter também a crucificação de Cristo e a ressurreição. Tá? Entre você conhecer a história e querer conhecer o Senhor da história e ter ele como referencial na sua vida, na sua conduta familiar, profissional, em todas as áreas, né? E, na verdade, ter vida. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tanto é que quando a gente vai falar com o pai, eu falo em nome de Jesus, tal. Por quê? Porque é em nome do seu filho. Ele é o caminho. Mas para entender isso, um cara que vem de um egocentrismo louco, uma vida boêmia, porque na maioria dos artistas não tem quase sono, é uma vida boêmia, porque você acaba o show, depois vai para um jantar, vai para uma festa, tem toda essa coisa, né? Então eu não tinha sono, eu comecei antes de ir para o Níger, trabalhar com evangelismo em São Paulo, nas madrugadas, eu não tinha sono. Uau! Então foi com mendigos, garotos de rua, trombadinhas, ali no centro de São Paulo. Então, garotos que cheiravam cola na Praça da República. Trazia algumas vezes esses garotos para dar um pão, alguma coisa na portaria do prédio, né? E também estar orando com eles, falando um pouco sobre esse Jesus que mudou a minha vida. Também eu fiz capelania, então me formei tanto em São Paulo como em Boston também. Aí já foi nos Estados Unidos. Então, assim, aí eu servi no Hospital Municipal do Tatuapé, quase um ano, como capelão. Ali começou, então, um processo, quando um dia faltou um capelão na pediatria, aí mandaram, Xande, você pode ir lá para a pediatria? Porque eu cuidava da parte da ortopedia, Ok. adulto. Aí me mandaram para a pediatria, né? Beleza. Cara, quando eu cheguei lá, Deus mudou a minha história ali, vendo cenas como eu nunca vi na minha vida. Pais que pegam filhos
uma panela de água quente, põe dentro assim um bebê só para fazer maldade. Pega um ferro, queima as crianças, os próprios filhos, umas coisas É uma absurdas. loucura, né? É uma loucura. Eu falei, que isso? Eu falei, que loucura é essa? E eu começava, então, levava um violão, né? Levava um violãozinho, louvava com eles ali, trazia um louvor, né? Dizem que amar é viver. Eu vivo porque amo você, ó Jesus, lindo poder te amar, não. Ter o Senhor pra contar, olhar pro seu tempo e cada vez mais a ficar lindo e como da riqueza. Oh, e aí vai. E aí aquela criancinha que tava ali assim, não podia nem mexer com dor de queimadura, de repente mexia um pouquinho assim, o lábio. Falei, cara, o que é isso? Então ali começou Deus a transformar o quê? O meu coração. Ali começa eu querer trabalhar com crianças e tal, e veio à minha mente. Nisso eu já estava procurando conhecer quem era Jesus, mas sem ser um Jesus com religiosidade, sem ser um Jesus que não queria impor coisas, mesmo porque ele não impõe nada em ninguém, ele convida quem quiser, quem tiver afim de me seguir, ser o meu discípulo, então negue a si mesmo, tome a cruz e siga. Então tem todo um processo, né? E aí, cara, eu comecei a ficar maravilhado com Cristo. E até o nosso projeto, né? Você fez 4 clipes, verdade? Em 2 dias a gente fez isso, né? Foi lá na Band, né? Conta Em um pouco. 1996. Pois é. Saiu o clipe. E eu tava até dando risada, né? Teve uma história que eu contei na live passada, que a gente já fez uma live antes, para você que está nos vendo agora, só que caiu o sinal, travou tudo. Mas é a história desses videoclipes. Teve um videoclipe que eu fiz para o Xande que ficou famoso. Ele teve na MTV. Um dia a minha sobrinha me chama, fala: tio, eu vi um videoclipe seu na MTV. Aí eu, sério? Aí ela vira e fala: pois é, eles fizeram um programa, os 10 piores clipes do mundo. E aí passou o videoclipe que você fez para o Xande. Você lembra, Xande, de um clipe que você apareceu com uma blusa que parecia um balão colorido e você dançava que nem uma minhoquinha, fazia uns passinhos? O que era aquilo, cara? Aquilo era street dance, break, e é verdade, eu tava com meu, era estranho, era bem esquisito aquilo. Mas funcionava, né? Pois é, né? A gente ficou famoso, né? Pois é. Ou você é famoso ou por bem ou por mal. E Era uma queira ou não queira, versão aparecendo no daquela... Clipe 10 MTV. Olha lá. Tá lá, deve estar lá, deve estar na MTV lá, deve estar lá. Tá lá, tem algum lugar, tem algum lugar. Mas voltando na tua missão, né? Uhum. Daí você, depois desse trabalho todo no hospital, você resolveu radicalizar, né? Você foi para o país com o menor IDH, o menor índice de desenvolvimento humano do mundo, que é o Níger, que não é a Nigéria, né? É o Níger. Não é Nigéria, é bom falar porque tem uma galera que às vezes não conhece. Acha que é igual, mas não, o Níger fica mais no centro, né, da África. Aqui, ó, o África, até aqui, ó. Dá para mostrar aqui o continente africano e aqui está o Níger. É mais no centro, é mais central. Isso, é o oeste aqui. E tudo isso aqui é o deserto do Saara. Então nós moramos dentro do deserto do Saara, ok? Temperaturas... Então lá você não tem carro, né? Você tem camelo para andar? É isso? Não, quem na maioria anda a pé, quem tem pode ter camelo, também é um meio de transporte, ou umas carrocinhas, mas a gente tem carro lá. Tanto é que foi a maneira que nós fugimos daquele grande ataque em 2015 dos extremistas Pois é. radicais, queimaram a nossa casa, né? Então a gente ficou
20 dias no Níger, escondido em 2 lugares, e depois nós retornamos, mas Deus deu o livramento para a gente. Mas uma outra peculiaridade, antes de falar como é que foi Níger, ó, falei que eu ia mostrar uma caixinha, né? Dá uma olhadinha nisso aqui. Isso aqui é um dos bichinhos. Olha só, animal de estimação, né? Esse daí. Escorpião. E olha o tamanho. Olha, O tamanho, olha só a minha mão aqui. tamanho da sua mão, rapaz. Aonde É. que você pegou isso daí? Esse escorpião, ele tem no deserto, ele é típico no deserto. Esse daqui foi numa viagem que eu fiz da Líbia. Porém, isso aqui é muito normal, nós encontramos um desse escorpião, dessa espécie, que é altamente venenosa. No nosso banheiro, já encontramos vários outros, mas agora, tão recente, encontramos um no banheiro agora, lá enquanto estava no Níger. Mas o Níger aconteceu porque eu pedi para Deus, olha, se for possível, eu gostaria de trabalhar com as crianças, jovens, adolescentes mais pobres do planeta Terra. Eu pedi isso para Deus. Não sei se alguém já pediu isso alguma vez para Deus, mas eu pedi. Então, eu sempre fui um cara muito batalhador, sabe? Faz parte do meu caráter, da minha característica e personalidade. Por exemplo, a entrada no grupo Paquitos foi na marra, eu ia para o Rio. Então, assim, toquei na noite, pulei de falar nisso, então toquei na noite, toquei em Boituva, então eu viajava para São Paulo, morava em BH, tocava sexta, sábado e domingo no Boituva by Night. Imagina isso. E aí, isso eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. Mas como é que você fazia isso? Eu fui emancipado. Os meus pais me emanciparam para eu poder viajar. Ok. E jogava no Cruzeiro ainda. Eu joguei 6 anos no Cruzeiro. Então, ou você, jogador, goleiro, profissional. Tanto é que eu estava com 17 anos e já jogava na Toca da Raposa. Uau. Então, E isso foi algo que você usou também quando você chegou no Níger, né? Você usou uma bola. Primeira estratégia foi com o futebol, exatamente. Então, eu fui fazer uma primeira viagem em 2002 para o Níger para conhecer o local. Tinha ido, era uma viagem missionária, passei com a Giovana, minha esposa, pela Espanha, era um congresso. Descemos até o sul da Espanha, né? Estreito de Gibraltar, atravessamos, chegamos em Marrocos. Lá ficou a Giovana, pegamos mais 15 horas de trem. Uau. E assim foi. Deixei ela para lá de Marrakech, literalmente, né? Ela ficou numa cidade para lá de Marrakech. E eu fui sondar a terra, conhecer o que era Níger. E não teve como. Mudou a minha história. Já vão para mais de 18 anos que a gente está lá, formando essa família de vários filhos adotados, 13 netinhos, e fora centenas e centenas de pessoas que passaram, a gente teve o privilégio e a honra de poder evangelizar, falar do amor de Jesus, falar que existe uma outra possibilidade de esperança de vida, que é Cristo, tentar tirar um pouco daquele ódio que os radicais colocam para tentar meter para as facções terroristas. Então, a gente conseguiu tocar muitos corações através de Cristo, né? Nesse meio todo, desde 2002 para cá. Então, hoje, e foi com futebol. Hoje nós temos um centro esportivo com 3 campos, um oficial de futebol e 2 menores. Hoje, o projeto tem filhos meus que tocam já, a maioria já está tudo tocando os projetos, alguns já casaram, alguns moram conosco ainda, né? E tem sido maravilhoso. Então, área de futebol, evangelismo na prisão central, no hospital central, refugiados, projetos com 2 escolas de costura para mulheres, 4 creches, 11 projetos de comida, nutrição para desnutridos em vários pontos da nação. E é isso. Então, a minha vida e da minha família é gerar isso. Estamos indo para uma segunda geração de pessoas que estão vivendo Jesus, não como religião, mas como prática de vida, como um referencial de amar o próximo. E aquilo que a gente fez com eles há 18 anos atrás, eles já estão impactando uma segunda geração,
fazendo para o próprio povo deles, os autóctones, né? Que é muito mais fácil ele mesmo, com resistência, com os anticorpos, eles comem coisa que eu não consigo comer, toda hora gafanhoto, ou uma outra comida com pimenta. Eu não consigo, mas a língua, cada um, lá se fala o francês, mas tem mais de 20 dialetos. Então, cada criança ali que está no meio ali das tribos juntas fala mais de 4 dialetos, fora o francês. Então, já são, assim, uma dinamite para evangelismo. Então, Sim. é isso, é maravilhoso, né? Então, hoje a gente cuida para mais de cerca de 1.500 crianças, jovens, adolescentes, adultos, são 80 famílias de obreiros que ajudam a tocar tudo aquilo. Então, assim, e tudo funciona lá, eu estando em São Paulo. Por quê? Porque a obra é de Jesus, não é minha, não é do Alexandre. Então, hoje o Alexandre não é mais aquela obra é minha. É a minha igreja. Você já ouviu essas asneiras, né? A minha igreja. A gente ouve cada uma. Aí uma vez Já. que falam assim, né, um amigo meu falou assim, porque na minha igreja, prazer Jesus Cristo. É muito louco isso que você está falando, né? Porque É a maravilhoso. igreja é uma só, né? Na verdade, a igreja é todo aquele que entendeu, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas vive eternamente. E aí, esse cara que entende, ele passa a fazer parte da igreja, né? Que não é Não é, um templo, não é um mas sim, né? As pessoas que têm uma mesma fé se reúnem e nada mais especial e sublime, né? Do que você estar em comunhão com os irmãos. Mas essa parte que você falou, né? Que é realmente viver e demonstrar, a gente chama de a missão encarnacional, né? Porque você foi lá morar no meio deles. Você foi ser como um deles. E Saia largou essa fama toda, toda a popularidade que você tinha, o sucesso, para realmente doar a sua vida, né? E Então, você me é falou uma muito coisa bacana. louvável isso, Xande. Você perguntou uma coisa, Wesley, mas e dessa área, o que eu levei de bagagem para lá? Foi Sim, muito claro para mim. Então, eu tinha que ter várias estratégias, por ser um país, o Islã, eles têm várias divergências com o cristão, né? Vamos ser bem claros, é um país 98,6% de muçulmano. Já tivemos várias vezes nossa casa apedrejada, ameaças de morte, já chegaram a falar, porque lá eles me chamam de Alex. Então, ou Aleluia, né? Me chamam de Aleluia ou de Alex. Então, eles já falaram nas mesquitas, nas cornetas, né? Não deixem seus filhos ir na casa do Alex, pô, pela mesquita, cara. Então, assim, mas quanto mais há uma pressão, mais parece que dá vontade da gente continuar e mais parece que as portas se abrem. Muito interessante isso, tá? Com a perseguição nos dá perseverança de continuar. E orar por eles, porque, poxa, alguém que quer o meu mal, como Jesus disse lá na cruz, Pai, perdoa, não sabe o que estão fazendo. Por mais que a gente queira falar, não, eles sabem sim, o cara matou meu pai e tal, 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 ele sabia. Na verdade, não sabia. Eles estão com a sabedoria aqui da terra, mas não está com uma sabedoria conectada com o Pai que criou a gente. Então, por isso que Jesus disse, eles não sabem o que fazem. Será que os guardas ali, o centurião não sabia o que estavam fazendo, cuspindo, fazendo? O ato em si sabia. Mas lá dentro, no coração, não sabia. Porque ainda não tinha um coração transformado. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida para reconectar a gente com o Pai. Então, é muito interessante você entender Cristo, né? A vida, obra, história, porque se ele é o Rei dos Reis, ele tem um reinado sob o comando dele. Agora, ok? para eu viver debaixo desse reinado, tem regras. Onde é que estão essas regras?
Ele deixou escrito aqui na Bíblia, na palavra. Agora, como uma pessoa entra na faculdade que você fez lá, tá? Tinha regra para você ir para a faculdade, Wesley? Ou você podia de qualquer Sim. Não, não, tinha horário, né? Você tinha que chegar, tinha que respeitar, Então, dependendo, tinha que fazer as provas, você tinha um fazer os estatuto interno, trabalhos. você tinha um estatuto, ó, você vai cumprir isso aqui, você pode estudar aqui, beleza. Exato, exato. Se você não vai cumprir, você é expulso, vaza daqui. A mesma coisa no reino de Deus. Se você vai cumprir os estatutos que o Senhor está dizendo, propõe para você, você está debaixo do reinado dele. E ele reina sobre a sua vida. Se você não obedece o que ele fala, você está fora desse reinado. Então ele não é o rei dos reis para você. Porque você não está debaixo do reinado dele. É simples assim. E o povo complica. Complica. Eu costumo falar o seguinte, né? A gente tem o natural, que é o trabalho que a gente faz, é o nosso dia a dia, é o que a gente resolve fazer e é o que a gente faz baseado no nosso conhecimento, nas nossas experiências boas, nossas experiências ruins. Deus, ele nos dotou de uma mente, né, extraordinária. Imagina que o ser humano usa só 10% da sua mente. Então, assim, a gente tem muito a crescer, desenvolver, e quanto mais a gente estuda, melhor a gente consegue fazer as coisas. Mas tem limites, né? A ciência e o nosso conhecimento, ele tem um limite, que é o natural. Eu costumo dizer que Deus, ele entra quando esse limite acaba. Então, quando você está no reino, você tem acesso ao sobrenatural. É aquele que vai além. Isso. Então, às vezes as pessoas acham que você, por estar com Cristo, perdeu. Mas não, na verdade você ganhou. Por quê? Porque o próprio São Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu lá, né? Tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele está querendo dizer? Que ele não está preso a regras, não está preso à lei, não está preso a eu tenho que fazer isso dessa maneira para eu ser aceito. Isso que é o que choca a gente, né? Porque no natural é o toma lá da cá, né? É o ganha-ganha. Eu vou te agradar para você me agradar. Mas com Deus, com o Senhor Jesus e com Deus não é assim, né? Porque ele não precisa de nada nosso. Então, quando a pessoa entende isso, não tem nada que eu possa fazer que eu vou ter mais sucesso com Deus, vou ser mais amado por Deus. Deus ama a todos. Porém, né, cabe a nós nos abrirmos para aprender sobre o caráter dele, os atributos dele, como ele se posicionaria, como ele ajudaria, como ele falaria. E o que eu acho mais legal, assim, é quando a gente dá um passo para trás, né? E a gente apresenta todas as nossas ideias, tudo que a gente tem, e fala: Deus, está aqui, eu quero fazer isso. Mas seja feita a tua vontade. E aí, às vezes, as coisas mudam de rumo, né? E não quer dizer que vai ser ruim, né? Às vezes é uma coisa melhor que ele tem para a gente. Isso. Uma coisa eu posso dizer, às vezes que eu me encontrei em momentos de decisão, assim, eu fazia o seguinte, eu falava: Senhor, eu tenho essa oportunidade. E o que o senhor diz? E Xande, quando eu simplesmente achava que ele tinha falado, eu me jogava de cabeça, cara. Por quê? Porque, se Deus é o Criador de todas as coisas e Ele é o Rei dos Reis, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, cara, quem sou eu a não me abrir a possibilidade de algo extraordinário, de algo incomum acontecer? Eu sempre fui curioso, né? Jornalista, imagina.
Eu, jornalista, um cara que gosta de outras culturas, eu ouvindo você falar do Níger, uau! É uma experiência, mas é interessante que você falou, né, que com a sua verdade, a sua autenticidade, você teve o respeito, né, dos muçulmanos dentro de um país que tem poucos cristãos. E como que é isso daí? Realmente, porque tem muita gente que tem medo, né, de sair, ir para uma cultura diferente e acha que vai ser perseguido, que vai morrer, que tá assim realmente com medo, né? Interessante. Queria primeiro só dar uma acrescentada nesse papo, só voltando um pouquinho, o que então somou do meu passado profissional agora? Eu ensinei música no Níger, eu ensinei representar, então, às vezes eles fazem jogral, hoje eles têm essa disposição, disponibilidade de fazer os próprios textos. Foi ensinado, eu consegui passar a parte musical, de cantar. Tenho um filho que compõe, tenho mais de um filho que compõe. E sem eu falar nada, ele já chega, pai, olha só isso aqui, olha essa letra. Já gravaram, a gente já fez captação de vozes, tudo lá, e eu trouxe para o Brasil para poder estar dando uma mexida, claro, finalização em São Paulo. Eu tenho filhos que escrevem poemas. Cara, tem filhos que, por exemplo, são coaches, são técnicos, né? Coach técnico, né? De futebol, que ensinam Futebol. do que eu pude passar para eles. Então, assim, eu reproduzi parte de dança, ensinei dança para eles, então tem grupos dançam, e eles já têm um gingado, um molejo, que facilita muito, o africano já tem esse feedback. Lá eles falam que o africano já nasce dançando, já nasce já dançando, né? E então, isso tudo eu uso para a glória de Deus. Então, eu repasso para eles, eles repassam de uma forma para Deus também. Então, eles não conheciam lá quem era Xuxa, eles não conheciam que era Paquito, eles não sabiam que eu era famoso na América Latina toda, a força sobre a mídia que eu tinha. Eles conheceram um casal de brancos que chegaram lá e começaram a dar comida, porque a proposta de Jesus foi essa: tive fome, me deste de comer. Eu vou pegar a camiseta aqui, eu vou mostrar dessa campanha agora falando do Brasil, né? Eu teve na Índia também, mas já chego lá. Vai ficar ao contrário a escrita, mas só para vocês terem uma ideia do que está rolando. Então, conseguimos a passar o ensino de Cristo, tirar centenas de crianças que poderiam estar no terrorismo hoje, levando a palavra do amor, não ao ódio, podendo dar comida. Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Fui forasteiro e me hospedaste. Estava preso, foi me visitar. Enfermo, foi me visitar também, foi me ver. Nu, me vestiu. E é exatamente simples assim é o que a gente procura fazer. Ainda, a verdadeira religião imaculada é atender as viúvas nas tribulações, órfãos e necessitados. Cara, é isso. Não dá pra gente querer inventar. Jesus já deu a bola. Ou você faz ou você não faz. Então, a gente procura fazer isso. Dar comida, dar água, visitar preso, consolar preso, porque muitos se arrependem. Eu acredito em recuperação de qualquer ser humano, a começar com a minha própria vida. Talvez eu era o cara mais difícil do que um bandido ou qualquer outro. Eu era um cara mais esquisito do mundo. Então, quando a gente fala assim, poxa, pensa em alguém que pode ter um coração transformado por Jesus. Cara, eu penso em mim primeiro. Era impossível eu querer me dobrar aos pés de Cristo. Então, e a gente faz o que ele fala. Então, trabalhos aonde ele já cantou a bola. Prisão, hospital, refugiado, dá comida, dá água, vestir, dá roupa, campanha. Cara, é isso.
Jesus já disse, pobres sempre tereis no mundo, né? E ele enfatiza, eu vim pregar o evangelho do reino de Deus, ou seja, como é que você se conecta, né, ao meu reinado para pobres, eu vim pregar para pobres, ele taxa para pobres primeiro. Então, é isso que a gente procura fazer. E na Índia, a gente está há 10 anos com uma outra parceria, lá são 100 crianças e uma escola de costura para mulheres. Então, 7 casais de obreiros maravilhosos, um trabalho com crianças que trabalhavam no lixo, moravam no lixo, são os Dalits. Então, a gente, olha, é uma honra para nós servir as crianças do país, primeiro, Níger, mais pobre do planeta Terra, depois, os que moram no lixo, na Índia, e agora no Brasil, com essa campanha, né, vai estar ao contrário, mas, ó, tive fome e me deste de comer. Eu faço parte. Então, essa camiseta você pode adquirir, é R$30. As pessoas que estão por aí, divulga essa live. No site está aí, né, amor? Mozão? O site já está aí. Então, www.agdniger.com, você tem as contas. Então, é R$30 mais a postagem. E a gente está em mais de 15 favelas ou comunidades, né? Deus escancarando portas de pessoas mais diversas, formando novas equipes até que a gente volte para o Níger. Então, Deus está fazendo um outro movimento. Fizemos um canal infantil, Turma do Xande, XAND no YouTube. Entra e se inscreve, um canal bacana para os seus filhos. Tem vários personagens, a vovó Girafa, o Xandinho, meu Deus! Tem o Xandinho, tem o Doguinho, né? Então, assim, falando da palavra, com louvor, adoração para a criançada. Então, é um momento maravilhoso, né? É um momento maravilhoso e você tem que ser igreja onde você estiver. Eu estou sendo igreja nas favelas em São Paulo, nos bairros pobres de Minas, de alguns lugares onde eu tenho ido. Você não pode parar, porque o tempo passa, né? A fila anda, né? E quanto mais tempo você perde aqui só dormindo ou reclamando, isso, aquilo, cara, o videoclipe que você produziu, né? Do Louvor Mesmo Que. Então, foi num momento assim específico, né? Que diz o seguinte, o Wesley vai falar um pouquinho, só quero dar uma mostradinha, porque o tempo também, para a gente não perder essa live aí. Mozão, como é que tá o tempo aí? E ela diz assim, ó. Olha essa música, gente. É muito interessante que, assim, quem escuta acha que você fez a música agora, né? Pois Mas, é, na verdade, você está com essa música pronta faz um ano, né? mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. E Deus me doou 68 louvores de uma vez. É um negócio assim. Não tem nem como explicar. Foi eu escrevendo uma atrás da outra. E é para a glória de Deus. É para Ele. Eu não tinha a menor capacidade de escrever letras para agora, para esse momento de confinamento, tudo. É muito interessante que você, quando teve no Brasil em janeiro, né? Você me procurou, falou, Wesley, vamos falar. Eu tô com umas músicas novas aí. Isso. E depois daqueles videoclipes que a gente fez lá atrás, eu também dirigi um mini documentário sobre o seu trabalho missionário. E aí você me chama para fazer um outro videoclipe, né? E foi muito interessante, porque quando a gente se reuniu e você me mostrou as músicas, eu fui escutando as letras, eu parei nessa, né? Falei, Xande, é essa. É essa. E a gente tinha uma ideia de pegar, ir lá para Minas Gerais, gravar no Capitólio, com Isso. a natureza, fazer take de drone, ter quarteto lá de cordas. A gente ia fazer um negócio bonito, né? E, de repente, vem o Covid, o mundo agita, você chegou a viajar, Isso. depois você voltou da França, você foi para o Níger, voltou da França, pegou Covid, você ia agir. Muito louco, assim, essa dinâmica. E aí você vira e fala, Wesley, vamos fazer algo.
E muito interessante, né? Porque a gente conseguiu fazer uma direção remota, né? Eu falo, não, faz assim, assado. Você tem aí um pano verde, um chroma key, e depois a gente conseguiu montar, né, esse videoclipe e lançar ele logo no começo, no primeiro mês, né? Acho que 2 semanas depois que já tinha estourado aí a pandemia. Verdade. E a letra é para esse tempo, né, Xande? É verdade. Nós temos só 3 minutos, senão vai cair, nós vamos perder a live. Eu queria, não sei se vai dar, eu vou pedir para minha esposa pôr aqui o canal para gente, aonde que o pessoal encontra. Já tá aí o canal, o louvor chama Mesmo Que, e a letra diz o seguinte, a gente vai para as considerações bem finais, só vou mostrar o refrãozinho só o refrãozinho. Olha para mim, eu sou teu Deus, fui eu que te criei, és obra-prima de minhas mãos, eu te consolarei, mesmo que os mares se transbordem, os montes se abalem, estarás seguro em minhas mãos. Confia em mim, irmão. E aí vai. Mas a letra tá muito bonita, é de Deus. Entra no canal, entra no site, se inscreva. Wesley, temos 1 minuto só para a gente salvar a live. Que Deus abençoe, um prazer muito grande. Todos vocês que participaram, foi bom demais. E eu queria que você desse as considerações finais rapidinho, senão não vai dar para salvar a nossa live. Eu quero que esteja no canal. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, um prazer estar aqui com você, Xande. Espero que a gente faça um outro dia, né? Continuar essas histórias. Eu confio em Deus. Vai lá, assiste o videoclipe Mesmo Que, assina o canal do Xande, assina o meu canal também, claro. Wesley Viana, no YouTube. Eu acabei de postar um vídeo hoje, Oração da Noite. Antes de dormir, vai lá, assiste, escuta e seja abençoado. E amanhã tem a Oração da Manhã, que estreia vídeo novo no canal. Obrigado, beijo, se inscreva. Abração e Deus abençoe vocês. Foi bom demais estar junto, Wesley, parceiro nosso. Fica com Deus e até uma próxima. Rodando! Mesmo que parentes te deixaram, mesmo que visitas não recebe mais, mesmo que seu nome já não falam, mesmo que não se importam com você jamais. Olha pra mim, eu sou teu Deus, fui eu que te criei, és obra-prima de minhas mãos.